Boa noite, estudantes do curso de Guia de Turismo. Aqui quem fala é o professor Bruno, coordenador do curso. Nós estamos gravando esse vídeo para passar para vocês algumas informações sobre como nós vamos proceder às atividades nesse início de 2021, que na verdade é uma retomada das atividades escolares do primeiro semestre de 2020. Como é do conhecimento de vocês, a gente teve todo o ano passado basicamente em suspensão de atividades presenciais e nós, no final desse ano, optamos por realizar as atividades pedagógicas não presenciais que vão se iniciar a partir da semana que vem. Então, o objetivo desse vídeo é oferecer para vocês algumas informações bem objetivas e diretas para que vocês saibam, em linhas gerais, como vão funcionar essas atividades e quais são os canais de contato que vocês vão ter para poder esclarecer quaisquer dúvidas que possam ocorrer nesse início e ao longo do caminho, tudo bem? Eu tenho a acompanhação da Fran, o acompanhamento da Fran, que está fazendo a interpretação em Libras desse vídeo, e eu vou seguir a apresentação de slides que está aqui embaixo, para poder manter um fluxo na apresentação e não perder o foco, tudo bem? Vamos lá. Inicialmente, eu queria retomar a decisão pelas APNPs realizada pela coordenação do curso de Guia de Turismo. Como vocês sabem, as atividades foram suspensas lá em março de 2020, nós ficamos boa parte do tempo sem atividades presenciais na nossa escola e no nosso curso, mas por volta de meados do ano a gente iniciou uma série de atividades, uma série de contatos por meio de espaços virtuais, como Facebook, WhatsApp, Instagram, entre outras formas de atividades desenvolvidas pelos professores com a finalidade de manter o contato e o vínculo com vocês. No final do ano, a partir precisamente de agosto, mas mais exatamente de novembro para frente, ocorreram os debates para uma nova avaliação sobre a realização ou não de atividades pedagógicas não presenciais nos cursos do ProEja. Nesse processo de discussão, que levaram algumas semanas, né, a gente, no nosso curso, os professores do curso, decidiram, por maioria de votos, iniciar a oferta de atividades não presenciais a partir de fevereiro deste ano. E é assim, então, que nós iniciamos a oferta dessas atividades no nosso curso. A oferta das atividades não presenciais, a oferta das atividades não presenciais, elas vão ocorrer de uma forma distinta, como ocorre, obviamente, nos nossos encontros presenciais. As atividades não presenciais no nosso curso, elas vão contemplar 50% das disciplinas de cada turma. Muito importante essa informação. Digamos que você esteja ali cursando o 5º período do curso, é só um exemplo, tá bem? E no seu curso, no seu período, digamos que você tenha 10 disciplinas. Pois bem, se fosse no encontro presencial, você faria as 10 disciplinas. Mas nas atividades pedagógicas não presenciais, por orientação da direção de ensino, nós vamos ofertar apenas metade dessas disciplinas. Até porque nós precisamos fazer um processo de acompanhamento e adaptação para ver como isso vai funcionar, como essa oferta vai funcionar, para, caso necessário, a gente faça ajustes. Então, uma turma que tem 10 disciplinas no seu período, ela vai começar a oferta de APNP com apenas 5, portanto, 50% dessa oferta. E assim vai com os demais períodos. Se são 12 disciplinas, serão 6 e por aí vai. Tudo bem? Essa oferta dos 50% das disciplinas do período de cada turma, ela vai acontecer dentro de um período, dentro de vai começar no início de fevereiro e vai terminar em meados de abril. Para o nosso planejamento, nós organizamos essa primeira oferta, esse bloco de ofertas, em semanas,
como vocês podem ver no slide abaixo. Isso aqui é uma espécie de organização da distribuição das semanas, das linhas. Você tem ali semana 1, semana 2, até a semana 11. Portanto, o primeiro bloco ele terá, a princípio, 11 semanas, e toda a nossa organização de atividades se dará por semana. Então, as disciplinas dos professores, elas foram planejadas para acontecer, para as ofertas e os conteúdos serem realizados por semana. Então, você tem aí semana 1 de 1 do 2 a 7 do 2, semana 2 de 8 do 2 a 14 do 2 e por aí vai. Quando a gente está falando de semana, a gente está contando também os sábados e domingos, porque a gente está falando da semana, tudo bem? Então, é só para uma questão de contagem das semanas para a oferta. Então, isso é um ponto importante. No primeiro bloco, serão ofertados até 50% das disciplinas do semestre 2020/1. E aí tem uma informação importante aqui. Algumas turmas não terão 50% da oferta. Então é possível que, por exemplo, nós tenhamos turmas que tenham 10 disciplinas, mas essas turmas não vão ter 5 disciplinas sendo ofertadas. Isso aconteceu por conta de situações que nos pegaram um pouco de surpresa no final do nosso planejamento, lá em dezembro. Nós tivemos contratos de professores substitutos que se encerraram e a gente estava prevendo a oferta dessas disciplinas e não pudemos continuar. Então, nós retiramos essas disciplinas da oferta e permitimos somente os professores que iam continuar o seu trabalho, né, nesse ano. E quando chegar os professores substitutos, e alguns já chegaram, ele então vai tomar par da situação, vai entender como é o processo e a sua oferta ocorrerá no segundo bloco. Este é o planejamento inicial. Dependendo do andamento da oferta, dependendo do desempenho da turma, da relação construída com os professores e a disciplina, essa quantidade de oferta, de 50%, ela pode aumentar ou diminuir. Se nós percebermos que uma turma, por exemplo, está tendo um bom andamento, um bom acompanhamento das atividades, e dialogando com essa turma, a gente entender que ela consegue dar conta de mais disciplinas, a gente pode aumentar a oferta. Se a gente perceber que uma turma está com muitas dificuldades, está tendo problemas para poder dar conta da oferta realizada, a gente pode também pensar numa redução. Mas isso só vai acontecer após uma análise e um acompanhamento de como o processo está acontecendo, tá bem? E no caso de um aumento da oferta de disciplinas, nós vamos priorizar as turmas finalistas. Até porque a nossa regulamentação, a resolução que organiza a oferta de APNP, ela nos manda priorizar as turmas finalistas, certo? Então, esse é um ponto importante, fechando esse bloco. Serão ofertados até 50% das disciplinas do semestre 2020/1. Quando a gente chegar lá em abril, lá em meados de abril, fechando a última semana desse primeiro bloco, as disciplinas ofertadas vão ter cumprido a sua carga horária mínima, a carga horária mínima. E aí elas vão fechar a sua oferta, vão fechar o seu trabalho e vão dar lugar a outras disciplinas. Passando para o próximo slide, a oferta do segundo bloco de disciplinas está prevista para começar em maio e terminar em julho. Essa é a nossa previsão para concluir o primeiro semestre de 2020/1. Lembrando, isso é uma previsão. Ela pode ser acelerada ou ela pode sofrer algum atraso. A gente espera que a gente consiga se estabelecer dentro desse prazo e, se possível, acelerar esse prazo. Mas lembrando, nós não vamos forçar esse ritmo acelerado. Nós vamos sempre procurar acompanhar e entender o ritmo das turmas. E, mais uma vez, priorizando as turmas finalistas.
Toda semana, vocês vão receber, no final dessa semana, mais tardar no início da semana seguinte, o plano mensal das disciplinas. Cada professor que vai ofertar disciplina neste primeiro bloco, ele teve que elaborar um plano dos seus conteúdos que vão acontecer ao longo do mês de fevereiro. E eles vão fazer isso para cada mês, fevereiro, março, abril, até, né, enquanto permanecer a atividade pedagógica não presencial, a gente vai fazer os planos mensais. E aí vocês vão receber isso nos canais de informação que a gente está desenvolvendo e está usando para estabelecer essa comunicação, como os grupos de WhatsApp, os grupos das turmas e o e-mail institucional, tá bem? Quando você receber esse plano, ele vai ser similar, se não idêntico, a este que você está vendo aí no slide. Eu fiz um recorte de uma determinada turma e coloquei ali o conteúdo que eu vou trabalhar com essa determinada turma. Bom, como vocês podem ver, aqui na primeira coluna, nós temos a disciplina. No caso deste exemplo, Fundamentos do Turismo 1. O professor, na segunda coluna. A semana que está sendo trabalhada, no caso a semana 1, e as datas que abrangem essa semana. A carga horária semanal. No caso dessa disciplina, são 3 aulas por semana, 3 aulas de 45 minutos, o que dá 2 horas e 15. O assunto e o tema trabalhado nesta semana. Esse assunto ele pode durar uma semana ou mais de uma semana, depende do planejamento do professor. O objetivo da aprendizagem, conforme o plano de ensino da disciplina ou conforme a necessidade do professor. Quais são as tarefas e os recursos semanais, ou seja, o que você, estudante, terá que fazer para trabalhar esse conteúdo. No caso aqui das tarefas e recursos semanais, eu coloquei ler o assunto correspondente no material didático. Esse assunto, o material didático é um material impresso que eu vou falar mais à frente, e vocês vão poder retirar na escola ou acessar de forma virtual. Eu também, a cada semana, vou usar um espaço virtual para poder dar uma aula sobre este conteúdo. Então, eu disponibilizei aqui o link de acesso à sala virtual para que os estudantes dessa turma acessem no horário da aula, certo? O horário mesmo da aula, no caso às 20 horas, para poder, naquele momento, a gente ter o que a gente chama de momento síncrono. É a aula online. E aí a gente desenvolve, eu faço a explicação do conteúdo, os estudantes podem tirar alguma dúvida e etc. No meu caso, do meu material didático, a cada capítulo tem um exercício, uma atividade. Então, os instrumentos avaliativos, essa coluna aqui, estão descritos qual é o tipo de atividade que o professor vai adotar, que ele vai exigir do estudante. E aqui, na última coluna, à direita, está como será disponibilizado o material didático. Neste caso, desse exemplo, eu vou disponibilizar no acadêmico, por e-mail, vou usar a webconferência e vou disponibilizar também pelos grupos de WhatsApp. Então, o estudante ele vai poder acessar esses materiais, o material didático e o plano mensal, por meio de todos esses recursos que estarão disponíveis, tá bem? Então, esse é o plano mensal. A resolução que regulamenta a PNP obriga os docentes a divulgarem mensalmente o plano, e ele é importante para que vocês, estudantes, se organizem e acompanhem como vai acontecer aquela atividade semana a semana e no mês em questão. Continuando na discussão sobre como será a oferta, eu já falei desse primeiro tópico. Algumas turmas não terão a metade das suas disciplinas, 50%, ofertadas por motivos adversos. Eu disse, alguns contratos de professor substituto foram encerrados, eles acabavam, não tinha como renovar,
Aí tem que fazer um novo processo seletivo, contratar um novo professor para poder trabalhar a disciplina. Então a gente entendeu que o professor ia chegar e não ia ter que se ambientar ainda para poder começar a trabalhar. Então era melhor ele passar por um tempo para ele poder trabalhar, preparar, se entender e se situar nesse processo. Será disponibilizado material didático elaborado pelos professores em formato virtual ou impresso. Bom, é do conhecimento de vocês que na reunião que decidiu pela oferta de APNP, a maioria dos professores entendeu que para o desenvolvimento dessas atividades com vocês, seria o mais interessante a gente realizar o material impresso. E também nós chegamos a essa conclusão porque na pesquisa que nós fizemos, na enquete que nós fizemos com vocês estudantes, muitos de vocês expressaram que o material impresso seria a forma mais apropriada, mais adequada na visão de vocês para poder desenvolver as atividades não presenciais. Então todos os professores, ou a maioria deles, elaborou materiais para trabalhar a sua disciplina ao longo desse período. São os materiais didáticos. A gente tinha um prazo para mandar esses materiais para a gráfica, para que eles fossem impressos, e boa parte desses materiais já estão prontos, e brevemente vocês serão contatados para poder fazer a retirada desses materiais. O material impresso ele deve ser retirado na escola. A gente está com alguns atrasos nas impressões, então só estamos aguardando finalizar a impressão para poder dizer para vocês até quando vocês podem retirar, para que vocês também não façam mais de uma viagem até a escola. Então a gente está tentando controlar, concentrar tudo isso para que o estudante vá até a escola e retire todo o material de uma vez só. Sobre a questão das notas, é muito importante que para você alcançar a nota necessária, né, você precisa realizar as atividades que os professores determinam. Então, todas as notas serão registradas em função da realização das atividades, da realização das atividades e da entrega dessas atividades. Então, é muito importante que vocês façam as atividades indicadas pelos professores e entreguem essas atividades aos professores, para que eles possam avaliar e aferir a nota, certo? Um outro ponto importante nessa oferta é que muitos professores vão utilizar diferentes recursos tecnológicos para realizar as aulas online, principalmente os momentos síncronos, ou seja, aquela aula em que o professor está interagindo no espaço virtual, explicando o conteúdo com os alunos nesse meio ambiente. Nós estamos organizando uma listagem desses espaços para que você saiba quando o professor vai usar a aula online, qual é o recurso que ele vai utilizar e qual é o link, para que você possa se encontrar e não se perder nessa diversidade de links. A nossa regulamentação permite que o professor vários tipos de recurso. Então, os professores eles vão escolher os recursos conforme aqueles que eles tenham mais afinidade. E aí é muito importante que a gente disponibilize esses links para que vocês saibam que o professor Bruno vai dar aula no dia tal e vai usar a plataforma tal. E o link está aqui. Aí você vai acessar aquele link para poder assistir a aula no horário definido pelo professor. Tudo bem? Sobre as dúvidas. Isso é um ponto muito importante, porque vocês vão ter um material impresso e vocês vão ter que estudar esse material à distância do professor. Vocês vão ter que estudar esse material em casa. E os momentos síncrono não serão todos os dias. Então é importante que vocês, de posse do material, estudem esse material antecipadamente, referente àquela semana. Se possível, realize as atividades, para que, no momento síncrono, você possa interagir de maneira mais eficiente, né? de maneira a tirar o melhor aproveitamento daquela aula com o professor. Bom, obviamente que nesse processo vão surgir dúvidas, então a gente também está criando esses canais de dúvida, de tira dúvidas com os docentes. Então, basicamente, vão existir
2 canais para vocês tirarem dúvidas com os professores. O primeiro canal é o e-mail do docente. Os docentes foram orientados a disponibilizar os seus e-mails para que, caso vocês tenham dúvidas sobre aquele material, vocês possam enviar uma mensagem para o professor. Um outro recurso, esse já é opcional dos docentes, é o uso do WhatsApp. O uso do WhatsApp ele é opcional porque é uma conta pessoal de cada docente e aí fica a critério da pessoa de usar a sua conta de telefone, a sua rede, para poder fazer esse contato com os estudantes. Boa parte dos professores usam, mas alguns preferem não usar. Então, os professores, aqueles professores que optarem por usar o WhatsApp, eles poderão, ficará a critério deles, eles poderão receber as dúvidas diretamente de um estudante para ele, no seu WhatsApp pessoal, ou seja, o estudante A manda a dúvida direto para o professor, o estudante B também manda a dúvida direto para o professor e assim sucessivamente. Ou o professor poderá, caso ele queira, criar um grupo de WhatsApp da sua disciplina e, por meio desse grupo, ele fazer o gerenciamento dessa interação com a turma. E ali, nesse espaço do grupo da disciplina, ser também o espaço para tirar as dúvidas. Ok? Ficará a cargo de cada professor decidir como ele vai utilizar esse recurso. O e-mail é padrão. Todos os professores devem deixar os seus e-mails disponíveis para que vocês possam enviar as dúvidas. Agora, o WhatsApp ficará a critério de cada docente. A forma de usar e se vai usar ou não. Tá bem? Como está descrito ali no último tópico, caberá ao professor decidir a melhor forma de uso, no caso do WhatsApp. Este é o último slide. Eu gostaria de reforçar que é um momento de adaptação não só para vocês, mas também para nós. É uma atividade que é nova para nós também. Nós também estamos no momento de se encontrar, de se entender, de saber como essas atividades elas funcionarão. Tá? Então é muito importante que a gente tenha a tranquilidade e a calma de reconhecer as nossas limitações e saber o quanto nós podemos, até onde nós podemos ir com os nossos passos. Então é um momento de adaptação para todos. Todos os professores estão cientes desse momento de adaptação e todos eles estão cientes também da necessidade de trocarmos informações e experiências para podermos aprimorar o desenvolvimento dessa atividade, que vai permanecer enquanto não pudermos realizar as aulas presenciais. Eu gostaria de reforçar que os grupos de turma que foram criados lá no ano passado, os grupos oficiais, eles vão ser mantidos, tá bem? Mas eles têm a finalidade de tirar dúvidas mais gerais sobre o processo de oferta das APNPs. As dúvidas pontuais que surgem decorrentes das disciplinas, da relação com o professor e etc., são dúvidas que você tira diretamente com o docente da disciplina ou no grupo que o professor criar, caso ele queira criar. As dúvidas mais gerais referentes à oferta de APNP podem ser tiradas nos grupos de WhatsApp das turmas. Como vocês sabem, esses grupos ainda estão fechados para interação, mas após a divulgação desse vídeo, que deve ocorrer no dia de amanhã, esses grupos serão abertos para que vocês possam fazer a interação e receber as informações que os professores referência vão disponibilizar para vocês. E lá vocês poderão tirar dúvidas gerais sobre a realização dessas atividades. Bom, meus caros e minhas caras, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Desejo um bom começo de atividades não presenciais para nós. Espero que tudo flua muito bem. Espero que a gente consiga desenvolver um excelente trabalho. Espero que 2021 seja melhor
do que foi 2020. Um abraço a todos vocês e nos vemos em breve.